Meu nome é Silvana Bezerra, eu tenho 25 anos de trabalho na área da educação, tanto pública quanto particular, né? Sou especialista em educação infantil, adoro o que faço, gosto de lidar com a criançada, gosto muito de administrar as escolas, porque eu acho que a gente consegue contribuir com todas as profissões, afinal de contas, o magistério forma todas as outras profissões e a gente tem essa participação muito fundamental na vida das pessoas. A educação sexual, ela é muito dentro das escolas. Por exemplo, eu trabalho com a criançada de 6 a 12 anos. Também trabalho com a criançada de um ano aos 18 anos e meio. A questão sexual, a educação sexual, ela é mais vista como uma forma de prevenção de saúde. Que a menina tenha um cuidado com a questão sexual, não só pela questão da gravidez indesejada, mas também por uma série de doenças. Se você tem uma vida sexual ativa, você corre sérios riscos, né? Tem a gravidez, tem as doenças, tem uma série de questões, e é assim que a escola trata. Dentro das experiências que eu vivi, eu tenho 25 anos de trabalho, 25 não, né? Eu tenho de 92 para cá, eu tô com 27 anos de trabalho, quase 28, e eu nunca vi, em todas as escolas que eu passei, eu nunca vi se trabalhar a questão da orientação sexual. Nunca ouvi falar sobre questão de orientação sexual, né? E os livros também não trazem informação sobre a questão de orientação sexual. As escolas pontuam, sim, a questão da saúde sexual. Se o adolescente ele vai ter uma vida ativa de menino com menino, menina com menina, menino e menina, isso não é abordado nas escolas. Pode ser que agora, com o avanço da tecnologia, com a mídia colocando isso em evidência, pode ser que algumas escolas abordem alguma coisa, entendeu? Mas, na verdade, assim, que eu lembre, teve um momento que se falou sobre a questão da atividade sexual, da questão de gênero, mas de uma maneira meio que pejorativa e promíscua, né? Era quando se falou que a AIDS era proliferada demais, né? Ela se proliferava pela questão do homossexualismo. Aí se falou da questão de gênero. Uma das grandes dificuldades e uma das necessidades, das maiores necessidades que a gente tem hoje como profissional da educação é o preparo para lidar com essa questão da identidade, né, da orientação sexual da criança na tenridade. Porque você veja bem, às vezes você vai ter uma festa dentro da escola onde você vai trabalhar a questão dos contos de fadas. Então você tem lá uma série de fantasias e a criança quer vestir, o menino quer vestir a fantasia da princesa. Mas o nosso profissional, a gente, nós, eu digo, até me incluo na situação, você não sabe como se portar diante disso. Você não vai deixar isso acontecer. E esse despreparo, né, de entender, de perceber que não é a roupa, não é o brinquedo, não é a cor, não é o batom que a criança passa, que vai fazer com que ela se torne, né, dentro da cabeça, e falando essa linguagem bem chula, né, que vai fazer com que ela vire homossexual. Ninguém vira homossexual. São explicações que, desculpa, não tem explicação. Assim como não tem explicação para orientação sexual. A pessoa é o que é e pronto, acabou. Mas nós não temos preparo para lidar com essa questão que a criança desenvolve ali, que a criança vivencia, que a criança tenta passar, mas a gente não vai deixar acontecer. Porque a gente tem medo, né? Na verdade, medo, não descarta o preconceito, mas muitas vezes a gente tem medo mesmo do que a gente pode vir a responder. Gostaria até de destacar, teve uns dias atrás, semanas atrás, que a professora passou esmalte azul na unha da criança. Nossa Senhora da Aparecida. A psicóloga acabou com ela e todo mundo acabou com ela porque ela pintou a unha da criança de azul. Nossa Senhora, então nós já temos aí um futuro homossexual, né? Do que fazer com essa população pequena, com essas crianças? O que é dessas crianças em casa? Porque muitas vezes o pai tem muito medo. Nós somos uma sociedade pautada no medo, no receio. Porque nós somos uma sociedade violenta. Porque nós somos uma sociedade perversa. Nós somos uma sociedade ruim. E a gente
tenta de todas as maneiras proteger os nossos filhos e proteger de nós mesmos também, porque às vezes nós também temos, assim, dentro da própria vivência familiar, pessoas violentas. A primeira vez que a gente consegue ter um local de fala, né, como ser humano, como pessoa, como profissional, para falar sobre a questão da necessidade de se discutir, mas discutir de verdade esse assunto da formação profissional, da educação, né, dos educadores para lidar com essas questões. Tem questões que precisam ser trabalhadas e dentro da escola, porque a gente vivencia com essas crianças. E hoje a escola está sendo muito mal vista, a gente está recebendo bombardeio de todos os lugares. E se a gente começar a tratar esse assunto, ou repudiar esse assunto, a gente vai estar matando seres humanos, a gente vai estar matando pessoas, a gente vai estar criando um buraco, né? Ou até mesmo uma descaracterização de identidade dessas crianças que lá na frente talvez não seja muito salutar, né? Então eu acho que é preciso mesmo, não só vocês abrirem essas portas, né? Mas uma demanda maior, outras faculdades, outras instituições, pensar como é que a gente vai atuar dentro desse mercado infantil, que é muito grande, e precisa de amparo com relação a essas coisas. Hoje é dia das crianças, o menino quer uma borboleta no rosto. Não, ele tem que pintar um lobo. Ah, mas ele quer um coração. Não, ele tem que pintar uma estrela, uma mão fechada. Ele não vai poder fazer uma pintura delicada. Mas como agir? Se ele chegar em casa, como que vai ser em casa? Se ele chegar dessa maneira. Ou mesmo se você coloca, porque geralmente hoje com a mídia, né, você faz a pintura e você joga na rede social. Nossa Senhora. Acabou, né? Vão massacrar essa professora e acabar com essa escola. O pai não quer que fale sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. E você vê várias crianças com o celular na mão e tendo acesso a uma demanda de informação que, se ele soubesse, ele dava graças a Deus da gente estar abordando dentro das escolas uma série de informações, até mesmo para desmistificar as coisas, para tirar debaixo do tapete e deixar um pouco mais claro, porque tudo que é visível, tudo que é mais claro, fica muito mais fácil de ser compreendido, né? E aí o que acontece? O que você vai dizer para esse pai? Vai falar a verdade. E isso quando a gente fala de uma família, né, que hoje a gente tem que repensar o que é uma estrutura familiar, né? Porque você veja bem, hoje você tem a avó que cria os filhos, depois ela cria os netos, cria os bisnetos, e assim vai. Só que essa avó, ela já tem uma certa idade, uma idade bem avançada. Como que ela vai tratar de questões pontuais como essa? Então, traz para a escola. A escola vai ter que tratar isso. Ou a gente vai ficar eternamente fazendo de conta aqui, quando o menino fala assim, ai, meu tio, ele tem um namorado. Ai, menino, deixa isso em casa, isso não é um problema seu. Aí ele vai e conta pro coleguinha. E aí ele fala pro coleguinha que ele viu o tio dele beijando o cara, e tudo. E aí? Parar com essa hipocrisia, que isso não leva a lugar nenhum, e começar a discutir a vida. A vida. Como ela é. A vida é isso. As pessoas estão aí. Os marginais estão aí. Os homossexuais estão aí. As lésbicas estão aí. Os trans estão aí. Todos eles estão aí. Nós estamos aí. E nós também temos as nossas mazelas a ser discutidas. Isso. A mãe chegou em casa, né? E falou que a filha dela estava falando que amava a coleguinha e adorava a coleguinha e que elas tinham dado um selinho uma na outra. E a mãe tava toda preocupada, desesperada. Que não... Chamei a mãe, né? Chamei as duas meninas, chamei a mãe. Quando a menina entrou na sala, a primeira coisa que ela fez foi lá e cumprimentou a mãe com selinho. A outra coleguinha, quando veio, deu um selinho na outra mãe. Aí eu, conversando com as outras mães, pedi para as duas crianças saírem, né? Que agora eu ia tratar com elas, que era uma adulta da situação.
E as crianças foram para a sala. Eu falei, mãe, se você dá um selinho na sua filha, a senhora também dá um selinho na sua filha, onde está a normalidade da situação? Procura trazer a mãe, chama a família para a escola e pontua isso com a família. E verifica qual é o pensamento da família, como que a família encara essa questão. E aí tenta direcionar dentro do que a família pensa. Se você tem uma família extremamente conservadora, uma família que se souber, ou se ver, ou se perceber, vai judiar, vai bater, vai machucar a criança, procura agir dentro do conservadorismo. Olha, não faz assim, sua mãe não gosta, não pode brincar. Eu acho que hoje a gente tem que trabalhar dentro do que a gente percebe da sociedade, da comunidade que você atende, para você também não criar um problema maior lá na frente, né? A grade, ela é nacional. Você tem lá. Você tem que ter tantas aulas de português, tantas aulas de matemática, tantas aulas de história. E o conteúdo você discute com o seu professorado, né? Então você tem uma semana de planejamento e nessa semana de planejamento você vai discutir o conteúdo. Só que você vai discutir o conteúdo em cima do livro didático que você vai escolher. Do livro didático. Não tem livro didático. Não tem esse conteúdo. Esse conteúdo não tá ali. Então você não tem recurso didático para você, pelo menos, pensar numa discussão. A gente tem que ter, no mínimo, conhecimento para lidar com as crianças. E existe. E a gente finge que não vê. Só que a gente precisa pensar até onde é saudável fingir que a gente não vê. O que a gente vai fazer com essas crianças que têm esses traços afeminados? O que a gente vai fazer com a criança que quer passar batom? O que a gente vai fazer com a criança que quer pintar unha? O que a gente vai fazer com a criança que quer usar peruca? O que a gente vai fazer com a criança que quer ter o cabelo comprido? Como que a gente vai lidar com a seleção de bullying que essas crianças passam, né? Como que a gente vai lidar com as coisas que ela traz de dentro de casa pra gente? Porque o irmão é homofóbico, o pai é homofóbico, a mãe é homofóbica. Então, como que a gente vai lidar com tudo isso? Precisa se pensar como trazer isso para dentro da grade curricular. E da grade curricular não tem. Bem conservador, dentro daquele parâmetro, e não muda. E por mais que o profissional até tente, ele queira trazer ele, mas não tem espaço. Não existe espaço. Não existe espaço, por exemplo, dentro da aula de matemática para você falar sobre isso. Não tem espaço na língua portuguesa para falar sobre isso. Não tem espaço, tem espaço em ciências, e novamente aí a gente vai para ciências e biologia, para falar dentro das doenças sexualmente transmissíveis e da reprodução e das gravidez indesejadas. Mais uma vez, dentro dessa questão tão difícil para a sociedade, nós vamos colocar a questão da homossexualidade, da orientação sexual, como se fosse uma doença. É banal, né? Não é uma doença. Diante da nova conjuntura que a gente está vivendo dentro da política atual, você pode ter certeza, além de não ter espaço, o pouco que a gente conquistou, até mesmo com a questão de trabalhar as doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez indesejada, que nós vamos, se a gente não tomar cuidado, nós também vamos perder esse espaço de discussão, porque nesse espaço de discussão a gente fala sobre a questão da prevenção, fala sobre camisinha, fala sobre preservativo. E dentro dessa loucura que a gente está vivendo dentro do país, a gente não vai ter espaço para falar um monte de coisa. Não existe esse espaço. Nós vamos ter que brigar muito, nós vamos ter que ir pra rua, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que mostrar que é fundamental a gente ter esse espaço, não só para discutir a homossexualidade, mas para discutir uma demanda imensa de coisas que acontecem dentro da sociedade, que estouram dentro da escola, e a gente tem que trabalhar com elas todos os dias, fingindo que elas não acontecem. Tá difícil. Na conjuntura atual, com o novo político, com o Ministério da Família, com uma louca, desculpa, uma louca, que fala que menino tem que vestir azul e menina tem que vestir rosa. E veja bem, eu vou te falar isso com toda a experiência como mãe de um homossexual. E que, graças a Deus, é meu filho. É meu filho. E é um cara que eu tenho um puta de um orgulho dele, cara. Nossa, pra mim é a minha razão. Ele é meu filho, é a minha razão.
Como eram 2 meninos, eles tinham acesso muito pouco. E quando eu tinha acesso a brinquedo feminino, eu nunca me incomodei. Deixa brincar. Mas é um cara que ele sabe muito bem o que ele quer da vida dele. Ele é um cara tranquilo. Mas eu nunca coloquei, nunca pintei a unha dele, eu nunca coloquei calcinha nele, eu tratava ele como menino, como manda a sociedade, né? Como é macho. Oi, e o que deu errado? Desculpa, não deu nada errado. Infelizmente, no governo que a gente está vivendo hoje, nós não vamos ter esse espaço que você disse que é fundamental. Primeiro, falar do João Dória é difícil, né, cara? Nossa. Ou essa alienação, ela é conveniente, ela é proposital, porque ela acaba falando a linguagem, né? E ela acaba falando aquilo que a sociedade quer ouvir. Uma produção de um material que vai tratar sobre uma questão que é fundamental, que é importante, que é a questão da orientação sexual, que é aquilo que eu te falo. Não tem como tirar isso do cenário educacional. Não tem como tirar isso que está dentro do cenário educacional e jogar para o cenário familiar. Primeiro porque dentro da família, né, a demanda de trabalho é muito grande e o afastamento familiar devido à questão da mídia, devido à questão da falta de tempo, devido a uma série de coisas. A família não tem tempo de trazer para si essa demanda que é importante ser discutido. A escola ainda é o maior mecanismo de comunicação e de transmissão de conhecimento. Não tem outro lugar. Então você tem que pegar esses acontecimentos e trabalhar esses acontecimentos dentro da escola. E o que ele fez foi tirar a oportunidade da gente estar diante de um material bacana, dentro de um material que a gente precisava estar em mãos e ter em mãos para poder discutir, até mesmo para você ter um referencial. Porque se você traz, se você produz o seu material, você enquanto profissional, você enquanto professor, produz o seu material, você corre o risco de ser chamado de tendencioso, você corre o risco de responder um processo porque você está induzindo as crianças a serem homossexual, como se você conseguisse isso, né? Como se a gente conseguisse. Eu vou induzir o cara, não sei como, ou pela fala, pelo olhar, sei lá, como é que eu vou induzir o cara a ser homossexual. Então, tem muito isso. Então, a produção desse material estava aí, entendeu? É lógico que as pessoas nem se ativeram a entender que esse material ia ser começado a ser utilizado do 8º ano ou do 6º ano para frente. Tem uma coisa que os pais não estão se preocupando e que a sociedade não está se preocupando. E que é fundamental que se preocupe, é fundamental que prepare a educação para isso. A mídia passa uma visão romântica do que a vida não é. Ninguém abraça o homossexual como a mídia abraça. É isso que precisa pensar, porque a mídia está dando uma visão romântica, né? Como se todo pai abraçasse o filho homossexual, como se toda mãe abraçasse a filha que traz uma gravidez indesejada, como se todo pai fosse com o filho para ele fazer uma cirurgia de retirada do aparelho e de transformação do aparelho sexual. Não é assim não, gente. O negócio aí fora não é romântico, não é lindo como a televisão passa. E quem melhor que o profissional, o professor, para lidar com essas coisas e até para dizer como é que é. E até para esclarecer esse pai. Como que ele deve agir com seus filhos? Como que nós, pais de homossexuais, temos que agir? Esses assuntos dentro da sala de aula com as crianças jamais vai fazer com que elas se tornem homossexuais. E ninguém melhor que os psicólogos para dar esse amparo. Até para a gente poder criar uma corrente mesmo de pais, psicólogos, professores, para lidar com esse assunto e amparar pais, professores e alunos com relação à homossexualidade, com relação ao LGBTQI+, né? E a gente conseguir fazer uma sociedade melhor que não se pontue nos órgãos genitais, né? Porque órgão genital, se fosse tão importante, manda cortar, amputa, né? E pega o resto do corpinho, joga fora e leva o pintinho da criança para casa, já que é tão importante. Eu prefiro levar o filho inteiro e ficar com ele pro resto da minha vida, ou até quando Deus achar correto. Então, obrigada por essa oportunidade. Psicólogos, vamos junto.